Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esses gráficos aí, ó. Gráfico de comparação. Realizado versus meta. Previsto versus realizado. Então aqui a gente tem, ó, o previsto, a série do previsto aqui, ó, como se fosse um orçamento, certo? No cinza escuro, e eu tô comparando com o que efetivamente aconteceu. Então, quanto eu tive de vendas e qual era o meu objetivo. A gente vai fazer isso tanto a partir de uma tabela, quanto de uma tabela dinâmica. A diferença entre os dois métodos. Usando a tabela dinâmica, se eu tivesse mais variáveis, eu poderia usar, por exemplo, o slicer, certo? Para fazer filtros, por exemplo, por vendedor, por área, por estado e assim por diante. Tá? Mas a gente vai ver aqui os dois métodos. Então vamos lá. O primeiro a gente vai aprender a fazer de uma tabela. Os meus dados aqui já estão organizados, eu simplesmente seleciono meus dados aqui, venho aqui, ó, em inserir, na aba insert, aqui, ó, insert, ó, more column charts, venho aqui, ó, nessa opção combo, tá? Na opção combo eu vou selecionar os dois tipos de gráfico, como gráfico de barra, aqui, o chart bar, aí eu vou colocar aqui o goal como segundo eixo aqui, ó, secondary axis, isso é extremamente importante para este gráfico aqui, tá? Coloco o goal como segundo chart aqui, como segundo eixo, tá? Dou um ok. Pronto, ele trouxe aqui para mim o gráfico. Tá? E aí, ó, eu vou tirar, neste caso aqui, o título, a princípio, eu vou tirar os dois eixos aqui, ó, que pra gente não vai interessar. E aqui, ó, em laranja eu tenho a meta, e em azul eu tenho os sales. Agora a gente vai começar a configurar a brincadeira aqui. Então eu vou clicar primeiro aqui, ó, na Goal, né, com o botão direito, ó. Clicar com o botão direito em cima da série Goal, aqui do laranja, e vou clicar para escolher para formatar. Tá? Vou colocar aqui Overlap 100%, ou seja, para ele cobrir todas as áreas 100%, né, colocar uma área em cima da outra, 100%, e aqui o espaço entre as colunas eu vou diminuir um pouco, para a coluna ficar um pouco mais grossa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 75%. Tá? Já ficou um pouco mais grossa. Tá? E agora vamos colorir isso aí, para mudar um pouco de cor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor sólida, vamos colocar aqui um cinza um pouco mais escuro, e vou mexer aqui na transparência, ó. Vou colocar transparência 45% aqui, ó, 45. Opa, 45. Agora, o meu cinza é o meu gold e o meu sales é o azul. Eu vou colocar aqui o do sales um pouco mais escuro. Tá? E a gente pode também mexer aqui, ó, no tamanho dele. Aqui tá 219, vamos colocar ele um pouquinho mais grosso, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 210, ó. Vou colocar ele um pouco menos, vamos colocar aqui, ó, 190. Aí ele não vai, tá? Ele já tá aqui no tamanho ideal aqui pra gente. Beleza. Então agora vamos começar a colocar os rótulos de dados, né? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o rótulo de dados aqui no meu orçamento, clico com o botão direito, Add Data Labels, tá? Vou clicar aqui nos Labels e vou selecionar essas três barrinhas para jogar esse rótulo de dados lá para o começo da minha base. E vou mudar aqui a cor. Vou colocar branco e vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra. Tá lá, ó. Esse aqui é o meu orçado, tá? O meu goal. E aqui agora eu vou colocar o do meu realizado, quanto que eu vendi efetivamente. Ó. Tá? Posso clicar aqui com o botão direito para formatar, já tá aqui. Né? E vamos colocar aqui, ó, Outside End. Tá lá, ó. No final da barra do lado de fora. Aí vamos colocar aqui para um pouquinho o texto preto, um negrito, vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Então o meu primeiro gráfico está feito. Agora vamos fazer isso de uma tabela dinâmica. Então clico aqui na minha tabela, vem aqui, ó, inserir, insert pivot table, vamos colocar numa aba já existente, vamos selecionar, por exemplo, aqui, ó, essa célula. Vou dar um OK, tá lá a minha tabela dinâmica. Então eu vou arrastar o item para a linha, vou colocar os tails e o goal como valor. Tá? Vamos colocar esse aqui para cá, vamos só ajeitar aqui. Tá? Vamos clicar aqui para escolher a opção para a tabela dinâmica não ajustar com o tamanho dos números. Então, Auto Fit, não, tá aqui. Beleza, agora vamos transformar os números aqui em currency, né, em account number. Então, aqui e aqui, de novo, currency. Beleza, dá um OK. E vamos ajustar aqui o tamanho das colunas. Beleza. Agora vamos só diminuir um pouquinho esse gráfico para caber os dois aqui. Clico na minha tabela dinâmica, venho aqui em Pivot Table Analysis, Pivot Chart. Vou lá de novo, ó, na minha coluna, na minha opção Combo, que eu vou combinar uma combination aqui de dois gráficos, certo? Vou lá, ó, gráfico de barra. E vou colocar o meu goal como segundo eixo. E aí a configuração aqui do gráfico é exatamente a mesma. Tá? Funciona exatamente na mesma lógica. Qual que é a diferença? A diferença é que, lembra, numa tabela dinâmica, se eu tiver outras variáveis, eu consigo analisar com filtro, eu posso fazer esse gráfico que ficar cada vez mais dinâmico. Né? Se eu pego o gráfico e faço de uma tabela, ela fica um pouco menos dinâmica. Aliás, nada dinâmica, né? Porque ela só vai analisar os dados que estão aqui. Na tabela dinâmica eu posso usar outros filtros. Tá? Então eu vou tirar esses botões aqui que não me interessam, vou tirar aqui os eixos, tá? Vou colocar essa aqui, ó, como uma legenda aqui embaixo. Tá? Então aqui, ó, o laranja é o nosso goal. Tá? E o azul é as nossas vendas, tá? Então vamos lá, clico aqui no laranja, formatar a série de dados, vem aqui, ó, overlap 100%, e aqui eu vou colocar 75%. Ó, você tá vendo que a formatação é exatamente a mesma? Tá? Vou mudar agora as cores, ó.
solid, vou colocar aqui no cinza, vou colocar aqui 45%. Vou colocar aqui nossos labels, já vou colocar nos dois. Esse aqui eu vou deixar preto, negrito, vou diminuir um pouquinho de tamanho. Esse aqui eu vou já também diminuir o tamanho, deixar branco. E a posição dele é lá no começo, ó. Vamos vir aqui, então inside base, tá lá, ó, dentro. E agora simplesmente preciso mudar aqui a cor do meu eixo, da minha série de dados do azul. Vou colocar um azul mais escuro. Eu tenho exatamente o mesmo gráfico, um oriundo da tabela dinâmica e o outro da tabela normal. Beleza? Aí você vai usar o gráfico de acordo com a forma como você quer expor aí a sua análise, tá bom? E na próxima aula.